Olá, eu fiz uma pausa desde o último vídeo, o do número 97. Então, nós chegamos até o 97, 98, na verdade. Então, eu reservei esses dois últimos vídeos, digamos assim, para a gente chegar no centésimo, para falar um pouco sobre a beleza dentro de uma perspectiva um pouquinho diferente do que a gente vê por aí, né? A beleza da estética, a beleza das roupas, a beleza da cor do cabelo. Então eu não vou falar sobre essa beleza. Eu vou falar sobre a beleza da postura, a beleza de sermos o que somos de dentro para fora. Então essa é a minha proposta para esses dois próximos vídeos e como a gente pode se tornar mais belos, mais belas, com consciência. Sempre assim, não tem nada de graça, né? Fazendo alguns exercícios, tomando esse cuidado que a gente veio tomando ao longo desses 98 vídeos. Todos eles nos tornam mais belos, porque a partir do momento que a gente respira, a partir do momento que a gente senta sobre os isquios, que a gente caminha com os pés firmes e paralelos, que a gente tem aquela consciência do topo da nossa cabeça, aquele fio imaginário, enfim, isso para mim é beleza. Então não dá pra gente ser belo com, né, fechado, torto, ou com a cabeça torta, emburrado. Isso para mim, isso que é beleza. Então, Dr. Ehrenfried, Lili Ehrenfried, que foi essa alemã que trouxe esse ensinamento todo para a França, que ela recebeu da Elsa Kindler em Berlim. Ela dizia que os pulmões são os nossos escultores escondidos. Eu falei isso em algum vídeo por aí. Então eles esculpem o nosso corpo. É bonito, né? Quando a gente pensa em escultura, a gente sempre pensa em algo muito belo. Quando a gente vê Davi, por exemplo, ou Zeus, enfim, bom, meus exemplos estão um pouquinho lá em cima, mas era isso, né? E quando eu contei um pouquinho da história da doutora Lili Ehrenfried, que ela dizia que o que ela via nessas esculturas era muito diferente na vida real, a postura das pessoas, como as pessoas se portavam. Então, enfim, é mais ou menos por aí que eu gostaria de chegar no meu vídeo número 100. Um pouquinho para trás, eu dei vários exercícios de alongamento de pescoço, a gente fez vários, sem falar de todo o trabalho de equilíbrio, né? Sempre frisando nessa questão que o equilíbrio não é ficar na ponta do pé, ou então andar sobre uma fita, mas esse equilíbrio de sentir os pés no chão, de sentir o períneo, a musculatura do transverso, o diafragma, o alongamento, trabalhar com as clavículas mais horizontais possível, o encaixe das escápulas lá atrás, e chegar aqui no topo da cabeça. Então, vamos só lembrar um pouquinho do livro de capa dura que a gente colocou e fez vários exercícios de andar, sentar, olhar de lado. Então esse é um exercício de beleza. Dentro da ginástica holística a gente chama da postura da rainha ou do rei. Então essa é a nossa coroa, digamos assim. E quando a gente tem esse livro essa intenção, né? Não é que é quando a gente tem o livro. Nós não vamos andar com o livro por aí, nós vamos andar com essa intenção.
a gente tem uma postura de rainha ou de rei. Vamos fazer uma revisão agora comigo daqueles movimentos que eu já passei lá atrás, da boca e da língua, né? Fundamental para a gente trabalhar essa musculatura. Quando a gente fala de beleza, a gente fala muito do rosto, né? Tá acostumado a imaginar aquele rosto perfeito, aquela pele maravilhosa, enfim. Então eu passei para vocês, eu vou revisar isso agora, alguns exercícios de relaxar a articulação temporomandibular. A gente sente com a polpa dos dedos, se a gente colocar suavemente, abrir e fechar. Muita gente tem uma tensão exacerbada nessa articulação, então eu vou rever isso. Lembra desse? Aí a ideia era a gente não dar tranco, né? É fazer, né? Força. A ideia é justamente tirar a força. E o avançar e o recuar também. E fizemos também aqueles com a língua para fora, lembra? Colocar para dentro, daí levar a língua lá na ponta do nariz. Fizemos algumas vezes isso, né? Então vocês vão perceber que quando a língua sobe, a gente tem um avançozinho da mandíbula. E quando a língua desce, a gente tem um recuo. Então sempre está muito integrado essa articulação. E não faz muito tempo eu passei um movimento aqui do mastoide, que a gente soltava o ar e na expiração a gente fazia uma pequena pressão aqui do mastoide, é essa ponta atrás da orelha aqui da cabeça, tá? E isso não é o occipital, é o mastoide mesmo. Então a gente solta o ar e alonga, né? Cresce. Aí tudo a gente pode pensar no períneo, nos pés no chão, no períneo no transverso e crescer. Isso. E depois eu falei também da pequena massagem aqui na articulação, sobre a articulação, suavemente, bem suave, massagear essa articulação. E não sei se eu falei, mas eu vou falar agora da produção de muco, a saliva. Quando eu relaxo essa musculatura, eu produzo mais saliva, líquido. O líquido é importantíssimo para essa beleza. A gente seca ou floresce, né? Fica verde. Para ficar verde ou florescer, a gente precisa de água. Então esse é um dos segredos da beleza também. E para a gente produzir líquido, saliva, água, nada melhor do que bocejar, sorrir. Ou eu chorei de dar risada, né? Quando a gente ri solto, a gente emite água. Quando a gente boceja, normalmente a gente sente água. É só falar, né? E o que provoca também desse bocejamento são os espreguiçamentos. Então a gente se espreguiçar,
lembrar de se espreguiçar bastante. É muito interessante, né? Falar um pouquinho sobre tudo isso e fazer um pouquinho disso tudo. Deixa eu lembrar, eu fiz alguns exercícios deitados também com vocês, de abrir a boca e fazer a pinça, certo? Lembra de uma pinça aqui? E aí, o que eu pedi? Para ir fechando a boca devagar, sem mexer o maxilar. Que nada mais é do que esse alongamento posterior e vem para frente e eu aproximo então o meu lábio superior do inferior, porque eu consigo alongar. Depois eu dei um relaxamento. Só um minutinho, vou fazer uma pequena pausa. E depois eu fiz também um relaxamento, que era um relaxamento imaginando a face como se fosse uma seda, a mais pura seda. E eu fui fazendo uma indução de relaxamento, primeiro sentindo a sobrancelha que vai se alongando, chegando até a raiz do cabelo, depois o canto do olho, depois a têmpora, o cantinho da boca, e nós fizemos um lado só e conseguimos observar como muda. Então é claro que o relaxamento é fundamental quando a gente fala em beleza. Ninguém é belo tenso, né? Não dá para caminhar juntos. E então, o que mais que eu poderia colocar para você? A gente aqui poderia falar, não é só isso, é uma série de fatores. Alimentação, sem dúvida nenhuma, caminha sempre junto, mas não é porque eu tenho uma espinha ou algumas espinhas no meu rosto que eu vou ser feio. Eu vou ser feio se eu tiver um monte de espinha e for extremamente tenso, antipático. É isso que eu quero dizer. Quando eu falo assim, o meu conceito de beleza não tem a ver com a estética. Então é isso que eu gostaria de deixar muito claro. E fazer um convite para você que me acompanhou até agora, de praticar esses exercícios que a gente veio fazendo ao longo desse tempo todo, não esquecendo da língua que passa por toda a gengiva. Mas agora então a gente vai para o 100º e agora nós vamos trabalhar um pouquinho.